Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou Luana Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Primeiramente, eu queria convidar vocês para se inscrever aqui no meu canal, isso é muito importante para mim e me ajuda demais. E, em segundo lugar, desculpa qualquer barulho, porque a minha rua é muito barulhenta, gente, muito. E eu tô gravando no quarto da frente, porque a luz é melhor aqui. Então vocês me desculpem qualquer barulho que tiver da rua, mas vai ser assim mesmo. Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre a minha experiência com maternidade, fazer um relato sobre o meu parto, sobre o meu pós-parto e sobre como a minha vida mudou nesses últimos 2 anos. Aliás, mais de 2 anos, porque ele faz 2 anos no mês que vem, mas desde o momento que eu descobri que eu estava grávida, a minha vida mudou completamente. Então, eu fiquei 3 anos tentando engravidar do Miguel e eu não consegui engravidar. Eu fui no médico, eu fiz exames e a médica me falava, tá tudo certinho, não tem nada de errado, talvez seja a sua ansiedade. E nada, eu não engravidava. Aí a gente decidiu casar, resolvemos marcar o casamento e aí eu falei assim, agora eu vou voltar a tomar o meu remédio, porque não quero assim, plano para engravidar, plano para casar e ficar pensando em engravidar tudo ao mesmo tempo. Aí eu decidi que eu iria voltar a tomar o remédio. A gente foi, marcou o casamento e eu tava esperando a menstruação vir para eu voltar com o remédio. A gente foi, marcou a data, fechou o fotógrafo e eu esperando. E, gente, eu marquei o meu casamento em maio de 2018. Em junho de 2018, eu descobri que eu tava grávida. Sério, na hora que eu falei, gente, eu não quero engravidar. Eu quero planejar meu casamento, que a gente marcou com um ano de antecedência. Eu quero passar esse ano planejando meu casamento, sem me preocupar com gravidez, sem nada. Depois que passar o casamento, aí eu volto com meus planos de engravidar. Na hora que eu falei que eu não queria mais, eu engravidei. Então, foi assim. Aí pensamos em adiar o casamento, mas resolvemos manter a data. Assim, de acordo com o ultrassom, a minha data prevista de parto era para o dia 17 de março de 2019. O meu casamento estava marcado para dia 22 de junho de 2019. Ele estaria com 3 meses. Mas mantemos, nos casamos e ele tinha 3 meses. Mas, voltando ao assunto da gravidez. Eu tive uma gravidez muito tranquila até. No finalzinho, não sentia muita dor, muito cansaço, mas isso é normal. Cheguei nas 40 semanas e nada dele nascer. Eu conversei com a minha médica, eu queria muito cesárea, muito, porque eu tinha muito medo do parto normal. E ela falava pra mim, Luana, você tem tudo pra ter um parto normal, ele tá na posição, tá encaixadinho, tem tudo, vamos tentar o normal. Se na hora você falar, eu não tô aguentando a dor, a gente vai pra cesárea. Aí eu falei, vou tentar o normal. Cheguei nas 40 semanas e nada dele nascer, não entrei em trabalho de parto. Eu fazia caminhada, fazia um monte de coisas para ajudar a entrar em trabalho de parto e nada. Aí ela me deu uma carta e falou pra mim assim, no dia que você fizer 41 semanas, você vai pro hospital porque a gente vai induzir. Porque depois disso já fica um pouco perigoso ficar esperando. Entrei 41 semanas num domingo. Até aí nada, nem sinal dele querer nascer. Aí eu fui pro hospital, cheguei lá às 7 horas da manhã, fui internada. 1 hora da tarde, começamos a indução com comprimido. Aí foi o primeiro comprimido, chegou o horário do segundo comprimido e eu nada, não tava sentindo nem cosquinha. Terceiro comprimido, nada. E a enfermeira toda hora me perguntando, e aí, Luana, como que tá? Nada, nem sinal, nem cosquinha. Fizemos os exames e a médica ainda falando pra mim, seu corpo não tá dando sinal nenhum de parto, que vai entrar em trabalho de parto nenhum. Continuamos. Quando foi na segunda-feira, às 6 e pouquinha da manhã, eles estavam passando pra me dar o terceiro, se eu não me engano, ou o quarto comprimido pra indução. E eu tava com muita vontade de fazer xixi. Aí eu levantei pra fazer xixi antes deles me darem o próximo comprimido. No que eu levantei, a minha bolsa estourou. Até aí eu não tava sentindo nada. A minha bolsa estourou. Só que eu olhei aquilo e pensei, gente, eu tô fazendo xixi? Eu chamei meu marido, falei com ele, eu acho que eu fiz xixi sem querer.
Aí eu dei mais um passo e saiu mais um pouco. Falei, não, gente, isso não pode ser xixi. Eu não tô fazendo xixi sem querer. Dei mais um passo, saiu mais um pouco com sangue. Aí eu chamei o enfermeiro que tava no quarto e falei pra ele, eu acho que minha bolsa estourou. Aí ele veio olhar e falou, não, estourou mesmo, realmente estourou. Você pode deitar e ficar quietinha que eu vou te dar o próximo comprimido e a gente vai fazer uma avaliação para ver quanto que você tá de dilatação, porque até então eu tava agarrada nos 2 centímetros. Eu não falei isso ainda, mas desde o momento que eu cheguei no hospital, eu tava com 2 centímetros e não tinha evoluído nada. Isso de 7 horas da manhã, que foi o horário que eu cheguei no hospital, do domingo até 7 horas da manhã da segunda-feira. Eu ainda não tinha, tava com 2 centímetros. Aí eu fiz xixi, voltei pro quarto, deitei, ele veio, me deu o comprimido e me examinou e falou, eu tava com 4 centímetros e a bolsa tinha estourado. Assim que ele terminou de fazer o exame de toque, me veio a primeira contração. Gente, eu fui no inferno e voltei. Nossa, que dor é aquela? Assim, dói, gente, dói demais. Mas a gente aguenta, o corpo da gente é preparado pra isso, né? 7 horas da manhã, minha bolsa estourou, eu comecei a sentir contração. E foi 7, 8 horas e a dor agonizante. É uma dor que vem e vai, mas que quando vem, nossa, não tem explicação. Aí, quando foi 9 horas da manhã, a médica passou, me examinou e eu tava com 5. Daí uma meia horinha, a dor tava tão forte, mas tão forte que eu falei pro meu marido, eu quero cesárea. Eu não aguento mais sentir dor, eu quero cesárea. Pode ligar pra médica que eu quero cesárea. Ele ligou pra minha médica e ela não atendeu o telefone. Ligou no celular, ligou no consultório e ela não atendeu o telefone. Chamou a enfermeira falou pra ela, ó, ela quer fazer cesárea. Aí a enfermeira falou pra ele, ela não tem indicação de cesárea, então se quiser fazer é só particular. Aí ele falou assim, não tem problema não, ela quer a cesárea, você pode chamar a médica. E a abençoada da médica que tava de plantão, tava fazendo uma cesárea de emergência, de gêmeos. E ela não podia vir fazer a minha, e eu com muita dor, gente, muita dor. Aí ela falou pra ele assim que tinha um outro obstetra que não estava de plantão, mas que ela poderia conversar com ele, já que a minha médica não estava atendendo o telefone. Aí ela conversou com ele e voltou e falou, ele pode fazer, o valor é tal, e ele vai vir aqui no quarto conversar com vocês daqui uns minutinhos. Nisso, eu fui pro chuveiro, a contração aliviou e o médico demorou bastante para chegar. Eu pedi outro exame, eu pedi para fazer outro exame de toque para ver como que tava e eu tava com 7 centímetros de dilatação. O médico demorou um pouco, quando ele chegou, o chuveiro tinha aliviado muito a dor, muito. Aí eu desisti, quando ele chegou eu falei, nossa, eu já cheguei em 7, falta só 3, agora eu vou chegar nos 3. Aí ele falou assim, se muda de ideia eu tô por aqui, e foi embora. Aí eu continuei lá, gente, no chuveiro o tempo todo, sentei na bola embaixo do chuveiro e aliviou. A dor ainda era muito forte, mas tinha dado uma aliviada. E ali eu continuei. Quando foi meio-dia, fizeram outro exame, eu tava com 9. Nossa, mas que alívio que eu senti. Falei, tá acabando. Passou mais uns minutinhos, a enfermeira voltou, tá com 10, tá na hora de empurrar. E aí foi, gente, pra mim foi a pior parte, foi a hora de empurrar. Nossa, eu acho que a dor triplicava quando eu empurrava. Aí, nossa, mas ele demorou muito pra nascer, muito. Eu acho que já tinha dado 1 hora mais ou menos, quando ela falou que eu já podia começar a empurrar. Eu começava a empurrar, ele descia e voltava, descia e voltava. E isso aconteceu muitas e muitas vezes. E foi 1h40 da tarde quando ele saiu, gente. Nossa, mas que alívio. E, tipo assim, eu não tava tendo força mais o suficiente para empurrar. E a enfermeira me perguntou se podia me dar uma ajudinha, porque já tinha muito tempo que ele tava ali e ele já tava ficando sem ar. Então ele tinha que nascer de qualquer forma. Ela me pediu permissão para empurrar minha barriga. Não pode, mas ela pediu permissão. Ela me explicou que ele tinha que nascer, porque ele já tava ficando sem ar. Eu falei, pode empurrar. Foi que ela apertou minha barriga, a contração veio, ela apertou e eu empurrei que ele saiu. Ele nasceu roxinho, gente, roxinho, eu não vi o rostinho dele. Ele nasceu, colocaram ele em cima de mim, mas eu tava tão fraca, que eu já tava ali há tanto tempo empurrando, eu tava tão fraca, que eu não consegui levantar a cabeça pra olhar pra ele. Aí deitaram ele em cima de mim, cortaram o cordão e levaram ele embora. Eu não vi o rostinho dele, nossa, meu coração doeu naquilo ali.
Aí o meu marido foi pra lá ficar com ele, enquanto eu era atendida, enquanto fazia o que tinha que ser feito ali. E nossa recuperação foi incrível, porque saiu, acabou, eu não senti mais nada, nunca mais senti nada. Eu tinha medo de fazer xixi, que eu li em alguns lugares que ia arder, algumas coisas assim. Foi muito tranquilo, eu saí do quarto, eu tava com tanta fome, eu acho que foi o momento que eu mais senti fome na vida, foi depois que ele nasceu, e eu até então eu ainda não tinha visto ele. Aí eu comi, eu fui tomar um banho, e eu não sentia nada, 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 nada. Daí umas 2 horas, a enfermeira falou que eu podia ir lá ver ele. Meu marido tava lá dentro com ele. Ele só tava no oxigênio. Aí eu cheguei, gente. Quando eu tava grávida, eu amava. Tipo assim, eu amava. Mas era uma coisa, parecia que tão normal, tão natural. Eu não sei explicar. Mas no momento que eu olhei pro rostinho dele, nossa, não tem explicação. Não dá, não sei explicar o que eu senti na hora que eu olhei pra ele. Eu sei que eu, eu enfiaria, eu pularia na frente de uma bala por ele sem pensar 2 vezes. Na hora que eu olhei pra ele, foi um amor, uma explosão de amor que não dá pra explicar. Aí ele ficou mais um pouquinho ali, depois trouxeram ele pro quarto comigo, ele mamou a primeira vez e, gente, foi a experiência mais incrível, mais maravilhosa que eu já tive na minha vida. E o meu marido ficou comigo o tempo inteiro. Na verdade, íamos ficar só a gente no hospital. Só que quando eu tava ali em trabalho de parto, ele ficou com um pouquinho de medo de não dar conta de me ajudar depois que ele nascesse, essas coisas de cuidar dele e de mim. Aí ele ligou pra mãe dele, pediu pra ela ir pro hospital, ela foi, e foi ela que me fez companhia na primeira noite. Ele tava tão cansado, e ele saiu do hospital e foi dormir num hotel, e minha sogra passou a noite comigo. O Miguel, de 2 horas da tarde, mais ou menos, ele nasceu em 40, ele não chorou, porque ele tava sem ar, tadinho, tava roxinho. Aí foi pro oxigênio, voltou pra ficar comigo. E ele não chorava, ele era tão calminho. A minha sogra falou pra mim, Luana, você deu sorte, que ele é tão calmo, mas tão calmo. Quando foi 10 horas da noite, ele começou a chorar. E não parou mais, gente. Ele chorou a noite inteira, a noite inteira. Por isso que hoje eu agradeço a Deus de ter tido parto normal, porque eu andei o hospital inteirinho para acalmar ele, e a minha sogra vigiando com medo de eu passar mal, tadinha. E eu andando com ele chorando, chorando, chorando. Quando deu 5 horas da manhã, ele parou de chorar. Foi aí que eu consegui descansar um pouco. Eu dormi de 5 às 8, eu e ele, eu não vou esquecer nunca disso. E depois disso, gente, o Miguel sempre foi uma criança que chorou demais. Sempre. No dia do meu casamento, ele tinha 3 meses. Eu não consegui me concentrar na cerimônia. Ele iria entrar com o pai dele. O pai dele entra com ele no colo e não deu, porque ele não parava de chorar. E na hora da cerimônia, eu fiquei o tempo todo prestando atenção nele. Ele estava lá de fora. Eu nem sei, gente, pra falar a verdade, quem estava com ele no dia, porque eu tinha contratado uma menina pra cuidar dele pra mim. Só que no dia eu acho que ele não estava aceitando muito ela. E alguém pegou ele, eu acho que foi uma amiga minha que pegou ele, eu não lembro quem. Aí o padre falando e eu ouvindo ele chorar, eu não prestava atenção em nada do padre. E a cerimonialista chegava perto de mim de vez em quando, Luana, pode ficar calmo que ele parou de chorar. Só que eu tava ouvindo ele chorar. Nossa, e aquilo eu não acalmava, gente, não acalmava. E pra ajudar, faltou luz 3 vezes durante a cerimônia. Mas passou, aí ele parou de chorar. Teve um momento que ele parou. Depois eu descobri que a esposa do meu tio e uma amiga minha colocaram ele dentro do carro e foi passear com ele, que lembraram que o carro acalmava ele. Foi aí que ele parou de chorar e dormiu praticamente a festa inteira depois. Mas ele sempre foi uma criança que chorou muito. O meu pós-parto foi muito difícil, porque foi eu e ele, sem a ajuda de ninguém, gente. De ninguém, ninguém, ninguém. Meu marido saiu para trabalhar de manhã, era eu e ele em casa, eu para dar banho, os primeiros banhos com o biguinho ali, eu não sabia o que fazer, eu ficava com medo de pegar ele e de machucar ele. Nossa, foi muito difícil. Eu acho que foi a parte mais difícil da minha vida, foi o pós-parto. Foi muito complicado. Eu chorei tanto, gente, mas tanto, porque ele sempre chorou muito. Eu levava no médico para ver se era cólica, o que que era. Aí tudo que falavam para mim fazer, eu fazia. Eu tomava chá para sair no leite para ele. E aí todo mundo começou a falar para mim que ele chorava de fome. Mas eu sabia que não era fome, porque eu tinha muito leite e ele mamava muito bem. Ele tava ganhando peso.
ele tava ganhando peso muito bem, então sabia. Mas aí tem um pessoal que sempre fala, ah, seu leite é fraco, tem que dar mamadeira. Mas eu fui firme, eu nunca dei mamadeira pra ele. Até que chegou os 3 meses, o último dia, gente, pra vocês terem noção, que ele chorou do jeito que ele chorava, foi o dia do meu casamento. Depois disso, nunca mais ele chorou. Porque aí eu casei no dia 22 e ele completou 3 meses no dia 25. E ele parou de chorar. Nunca mais chorava, gente, chorava, mas chorava normal, não chorava como antes mais. Só que eu não dei mamadeira, eu não fiz nada que falavam pra mim dar. E o meu começo, o meu maternar, o início do meu maternar foi muito complicado, porque ele sempre chorou muito e eu sempre fui sozinha com ele. Meu marido sempre me ajudou muito no momento que ele estava em casa, mas ele tinha que trabalhar. Ele saía e era eu e o Miguel o tempo todo. A minha vizinha um dia falou pra mim assim, Luana, eu tenho muita vontade de ir aí pegar ele pra você poder descansar, mas eu sei que se ele ficar longe, ele vai chorar mais ainda. E eu sabia disso, eu sabia que não ia adiantar ninguém pegar. Que eu chorava junto com ele, eu tentava acalmar, eu dava peito, eu passeava, eu andava a casa toda e ele não calava. Então o início pra mim foi muito complicado. Depois foi melhorando cada vez mais, porque depois a gente começa a se conhecer, começa a entender melhor. E aí ele começou a ficar mais calmo, começou a chorar menos. Eu aprendi a decifrar o choro. Quando ele chorava de fome, quando tinha alguma coisa incomodando. E hoje ele tá aqui, tá com 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses ele faz, depois de manhã 1 ano e 11 meses. Mês que vem ele completa 2 anos. E, gente, é a experiência mais incrível e mais linda da minha vida. Eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis me casar, ter filhos, eu sempre achei que eu nasci pra isso. Na verdade, assim, o Miguel é a realização do meu sonho. E eu queria menina. Eu era doida com menina. Quando eu engravidei, nossa, eu só olhava coisa de menina, eu queria menina, de qualquer jeito. E eu ficava pensando assim, gente, se vier menino, eu vou ficar triste. Eu acho que não vai ser a mesma coisa se eu tiver um menino, porque eu queria ser mãe de menina, era meu sonho ser mãe de menina. Quando eu fiz o ultrassom e descobri que era menino, na hora eu fiquei um pouco decepcionada, de verdade, fiquei um pouco. Mas aí, eu fiz em outra cidade, que aqui na minha cidade não faz. Mas o tempo que eu cheguei aqui, eu já tava com aquilo na cabeça, assim, que eu ia amar de qualquer jeito. E hoje em dia, eu sou completamente apaixonada em ser mãe de menino. Eu não quero mais filhos, eu não quero, por vários motivos, por dar muito trabalho. Assim, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Então, eu penso muito em ter outro filho. Eu acho que o mundo é muito complicado para a gente colocar outra vida nele. E é muito complicado você criar 2 filhos. Eu quero dar tudo que eu posso, tudo que eu não tive pro Miguel. Não questão assim, não só financeiramente. Lógico que eu não tô falando assim, tudo que ele pediu eu vou dar. Não, gente, não vou dar ele tudo que ele pedir. Porque eu acho errado isso, eu acho completamente errado na criação de uma criança. Tudo que ele falar, você vai falar assim, não. Tem que ter os nãos da vida. Mas eu tô falando assim, coisas que eu queria, coisas simples que eu não pude ter. Eu quero poder oferecer isso pra ele. E eu sei que a gente tendo mais filhos seria complicado. Então eu não quero mais, por vários outros motivos. Eu não quero mais. Mas eu amo ser mãe de menino. E se um dia, assim, se Deus quiser que eu tenha outro, eu não queria menina mais. Eu queria outro menino, porque eu sou muito apaixonada. O Miguel é muito carinhoso. Ele é aquela criança, assim, que ele dá beijo o tempo todo, ele dá abraço o tempo todo. Ele é muito carinhoso comigo. Ele acorda, ele dorme comigo, porque ele sempre dormiu muito mal. Ele vai fazer 2 anos e ele deve ter dormido uma noite inteira, assim, umas 5 vezes. Sem brincadeira, gente. Ele, até 1 ano e meio, eu levantava umas 15 vezes à noite pra dar mamar. Ele acordava o tempo todo. Quando eu deitava, que eu tava começando a dormir, ele já acordava de novo. Então foi muito complicado pra mim. Aí por esses motivos eu levei ele pra dormir no meu quarto. E ele tá lá até hoje. Aí ele acorda de madrugada e fala pra mim, mamãezinha, eu quero abraçar você. E meu coração derrete demais, demais. Então eu sou completamente apaixonada em ser mãe de menino. Não sei se menina é tão carinhosa assim como mãe, mas o meu menino é muito, gente, muito. Eu queria dividir essa experiência com vocês, dividir os medos, dúvida, como que foi. Eu espero que vocês tenham gostado.
Se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve aqui, ativa o sininho de notificações, deixe seu comentário e nós nos vemos no próximo vídeo. The storms we chase are leading us.